Às vezes, só o amor não basta. Eu sei que é difícil, mas precisamos falar sobre. Hoje, eu estou aqui com Edson Matos e ele vai contar pra gente um pouquinho de como funciona um residencial para idosos. Edson, tudo bem? Tudo bem, você, Ellen? Tudo bem também. Quando que a gente precisa se preocupar e trazer um ente querido para um residencial de idosos? Ellen, obrigado pela oportunidade da fala, em principal em discutirmos esse tema que é tão, eu diria, tão delicado, que a população cada vez mais, junto com as suas famílias, precisam colocar na mesa, e não só na mesa em dias de necessidade, mas tornar essa conversa mais rotineira, em principal, sob o ponto quando a pessoa precisa de um cuidado mais específico. Então, antes de mais nada, só salientando e deixando algo que já está tão evidente, o envelhecimento da população. Nós sabemos que a pirâmide já está invertida. Hoje, para se ter uma base, mais pessoas de 60 a mais do que crianças menores que 5 anos. Então, várias mudanças demográficas, como os estudos apontam. Sabemos já hoje que a população brasileira já está passando por essa fase de longevidade. E até 2030, sabe-se, os estudos apontam que 24% da população será 60 a mais. E obviamente que junto com não só a longevidade e com a idade a mais, algumas doenças crônicas surgem. Em outra oportunidade você conversou até com a doutora Karen e falaram um pouquinho sobre paliatividade. E coisas boas acontecem com a longevidade desde que se tenha uma previsão e uma programação anterior. Mas no decorrer da vida, caso não se tenha essa previsão e essa programação, consequentemente, junto com a idade, algumas doenças crônicas, algumas debilidades, algumas fragilidades começam a surgir. E aí nós chegamos no início da tua pergunta. Quando decidirmos sobre morar ou não morar em casa ou procurar algum serviço especializado. As doenças crônicas, elas acabam trazendo para a pessoa algumas necessidades de auxílio, o que nós chamamos de cuidado de longa duração. Então, os estudos também apontam que conforme aumenta a longevidade, mais essas doenças aparecem, sejam elas, às vezes, um surgimento de algum mal súbito, como um AVC, o popular derrame, ou sejam doenças neurodegenerativas, tão popularmente hoje em dia em nosso meio, como um Alzheimer, um Parkinson, ou até mesmo alguma demência senil, que é decorrente mesmo da idade, ou seja mesmo por conta do organismo que está em fase de envelhecimento e junto com ele tantas outras funções que acabam sendo fragilizadas e entram em algum momento necessitando de alguma atenção específica. E aí, falando sobre a necessidade da escolha, se eu devo deixar a minha mãe, o meu pai, o meu avô envelhecer em seu domicílio ou escolher um apoio especializado, entra bem nesse ponto. Até quando que a família consegue sustentar esse cuidado em casa? Porque muitas vezes, e antigamente, o que acontecia? Você já nomeava algum membro da família para ficar exclusivo para o cuidado dos pais. Só que hoje a nossa sociedade moderna, com cada pessoa, cada indivíduo buscando as suas próprias necessidades, os seus sonhos, correndo atrás das suas ações em específico, acabou desguarnecendo esse cuidador. E aí muitas vezes fica ou para o pai ou para a mãe cuidar um do outro. E aí quando chega num ponto do cuidado mais específico, isso acaba tendo um certo risco, uma certa fragilidade, porque um ou outro pode adoecer junto nesse cuidado de longa duração. E aí você busca na sociedade auxílio de terceiros. Então fala-se muito em cuidador de idosos, Então é uma terceira pessoa que iria para dentro da casa para prestar esse cuidado. Uma classe, eu diria, especializada nesse cuidado, mas sobra muitas vezes para a família fazer a gestão da escala dessa pessoa.
Diria também que esse cuidado prestado em domicílio, ele traz várias situações críticas que a família precisa ponderar. Sejam elas de adaptação do ambiente, então às vezes tem que fazer mudanças de arquitetura no banheiro, mudanças de arquitetura de acesso do quarto para a cozinha. Às vezes uma casa com 2 pavimentos. Uma casa com 2 pavimentos, então às vezes a pessoa fica limitada a só um cômodo, ou você precisa instalar até às vezes algum elevador ou algum mecanismo acessório para gerar essa acessibilidade que anteriormente era algo natural. E aí você acaba pensando, será que há algum tempo eu estou sendo preservador ou eu estou sendo protecionista demais em deixá-lo aqui na casa? Será que isso está gerando uma situação confortável para o meu pai, para minha mãe? Ele está se sentindo bem, vendo todo o esforço que precisa em prol de um cuidado a ele? Ou é necessário eu buscar alternativas no mercado? E aí, junto com essas alternativas no mercado, Ellen, tanto para aquele que não necessita do cuidado, quanto para aquele que necessita, similar ao que estamos falando aqui, tem várias possibilidades hoje. Então, hoje a gente fala de vários tipos de moradias, sejam senior livings, living care. É isso que eu ia te perguntar, porque tem muitos idosos ainda com a cabeça muito boa, sim, né, sim. Que gostam de sair, passear, mas Sim. ficar em casa também, sozinho, uma semana inteira, às vezes, isso prejudica muito, Com né? certeza, Ellen, com certeza. Como faz essa divisão? Porque acho que a Elissa não é só para vir quando um filho toma a decisão, né? Isso. Um idoso pode tomar a decisão Sim, sozinho de sim. vir passar a semana, Sim. ou vir passar um final de semana. Com certeza. O Elissa, ele é um híbrido, ele tem uma estratégia tanto de senior living quanto de living care. Então, aqui dentro, na mesma estrutura, são 6.000 metros de área construída, nós conseguimos aconchegar espaços tanto para atendimento desse cuidado de longa duração, mais especializado. Então, nós temos uma estrutura que nasceu para o idoso. Eu diria que essa é a nossa grande diferença hoje a nível nacional, né? É o primeiro residencial que nasceu para o idoso com todas as necessidades embarcadas. Então, desde a estrutura de não termos desníveis no prédio, termos um quarto totalmente acessível, com barras de apoio naquilo que ele necessita, corredores largos para não impedir a ida de um e a vinda de outro. Então, tem essa facilidade que, indifere do nível da necessidade, eles conseguem serem acolhidos aqui. Falando um pouco desse idoso mais independente, também... Quero te interromper um pouquinho, porque Claro. é bem justamente sobre isso. Às vezes não é só um idoso. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, pode vir um casal? Claro, com certeza. Né? Amigas. Sim. Porque com o aumento da população mais idosa, com certeza, sim, né? Sim, sim. Aumenta essa procura também do Sim. serviço. Com certeza. E falando no idoso independente, aqui nós temos várias opções de atividades, então tem um calendário, um cronograma bem robusto, que eles fazem desde aulas específicas de fisioterapia, de hidroginástica, de atendimento em necessidades mais voltadas para spa, salão de beleza, manicure, tem atividades lúdicas como uma aula de jardinagem que está acontecendo agora nesse exato momento, uma aula de pintura, atividades mais personalizadas. Tem a possibilidade também de que a pessoa que muitas vezes morava sozinha em casa, às vezes em um ambiente sólido, né, que ela às vezes perde um pouco o contato com a sociedade, até mesmo por conta da dificuldade de se mobilizar no meio urbano, aqui ela consegue de repente por várias vezes fazer amizades com as outras idosas. E além do mais, nós temos, bem colocado por você, a possibilidade de que a família venha não só para uma visita, mas hoje nós temos vários casos que a família, às vezes os filhos, netos moram fora e ao invés de ficarem hospedados na rede hoteleira da região, eles preferem e ficam hospedados aqui mesmo no Elissa, às vezes em um quarto ao lado do quarto do avô ou da avó.
Ou o netinho, por exemplo, semana passada nós recebemos aqui uma netinha que estava de férias, agora do mês de julho, e ficou com a avó uma semana hospedada, curtindo, aproveitando esse ambiente. E aí isso não é só bom para o avô que está recebendo a visita, mas também ele gera o convívio intergeracional com os demais que estão aqui. Então isso congrega para uma comunidade, para um convívio intergeracional, que é o que nós chamamos. Aqui no Elissa nós recebemos casais para moradia, e um ponto também que tem tudo a ver com o que os números mostram, né? Que os casais estão ficando mais os lares estão ficando mais unipessoais. Então, ou o próprio casal às vezes decide não ter filhos, e aí o papel desse cuidador, que era anteriormente um familiar que exercia, ele acaba perdendo isso. E aí, quando você nota que as rotinas do dia a dia começam a te sufocar, no sentido de que a pessoa tem que cuidar de si, da sua saúde, dos seus objetivos, das suas conquistas, em casa às vezes ele começa a ser sufocado por alguma tarefa, por exemplo, alguma necessidade de fazer uma compra específica de um medicamento, de fazer liberações de guias de exames. Até mesmo compras mesmo, mercado, compras dia a de dia, mercado, né? um papel mais de governança acaba ficando mais difícil, né? E isso também que demanda às vezes uma logística de transporte para lá e para cá, às vezes até por conta da fragilidade de um que envelhece ou apresenta isso mais rápido do que o outro, às vezes pode gerar uma queda na rua, então isso gera medos no casal, e aí chega um ponto que ele, não, eu preciso procurar um local que me abrace, que me acolha, e que além de tudo, né, além da saúde, além da convivência intergeracional, do convívio em grupo e social, que ele se sinta seguro. Então, que ele seja por de repente lembrado por alguém da enfermagem em horário do medicamento, que ele no conforto do seu quarto receba um atendimento da fisioterapia, ou debaixo do mesmo teto ele possa entrar na piscina para fazer uma hidroginástica, uma hidroterapia. Então, coisas que muitas vezes, se ele continuasse morando em casa, às vezes ele precisaria se deslocar um dia para a fisioterapia, outro dia para consulta com o geriatra, outro dia para ir até a farmácia. Acaba não indo, né? Não fazendo. Acaba não fazendo. E aí, com isso, desenvolve também outras coisas, né? Que deixa mais debilitado. E com certeza, o que acontece com tudo isso, com esse movimento da dificuldade? Ele acaba ficando mais retraído. E se ele fica mais retraído, ele começa a abdicar de algumas coisas. Então a fisioterapia já não é mais tão importante. As aulas que a idosa de repente fazia de crochê ou de tricô, coisas para ocupar a mente, também já ficam em segundo plano. O contato com as amigas, uma das coisas que aqui no Elissa nós oferecemos, e a casa deles, eles recebem periodicamente visitas, ou eles saem junto com o motorista acompanhados para realizar essas visitas. Para fazer um programa fora, no shopping, no cinema, no teatro. Exato, então eles têm essa liberdade de ir e vir naquilo que nós chamamos de liberdade assistida. Então ele vai e volta, ele senta, faz a sua refeição, ele adormece, acorda e tem uma equipe que está olhando 24 horas para ele. Então, para quem está precisando, uma família Sim. que está precisando, né, trazer o pai, a mãe, ou mesmo um idoso que queira vir para o residencial, Claro. Qual é o primeiro passo? O que a pessoa precisa fazer? Eu acredito muito nessa previsibilidade, né? E a família, como eu iniciei a conversa, cada vez mais discutir sobre esses assuntos, porque em algum momento ele pode chegar na porta da sua casa. Então, quando eu precisarei, se realmente agora é o momento, e começar a tirar um pouco dos pragmatismos que existem tanto na sociedade e na nossa cultura, com base no que infelizmente tinha-se no passado. Então a gente consegue buscar vários locais que tratam o idoso com respeito, que recebem as famílias, que têm essa transparência no atendimento e que acolhem não só o idoso, mas a família como um todo. O primeiro passo é essa autoavaliação do que eu estou oferecendo em casa e se isso de repente está restrito ou se eu consigo otimizar ainda mais essa atenção para cada vez mais oferecer longevidade para as pessoas, e não só longevidade, tá, Ellen?
é bem importante a gente salientar que quem adoece não adormece. A doença em si, ela é tratável, ela é estabilizada. Seja ela uma doença crônica ou aguda, ela tende a passar ou a equilibrar. Mas em todo tempo, os sonhos da pessoa devem continuar. E ela não precisa permanecer limitada no seu domicílio. Então, acho que esse é o primeiro passo. Até quando que a expectativa, até quando que o bem-estar para o meu pai ou para minha mãe faz sentido? Será que só sob debaixo dos meus olhos e às vezes eu tenho uma rotina totalmente corrida do dia a dia, ou eu posso terceirizar isso? E tá tudo bem, porque eu vou terceirizar para um ambiente ou para um local ou para pessoas que são profissionais, que estudaram para isso e que têm um senso de paciência, de capacidade muito elevado. É um conforto para os dois lados. Exato. Na verdade, né? E aqui no Elissa nós temos, Ellen, para as famílias que necessitam, as nossas portas estão abertas tanto para que as pessoas visitem precocemente, né? E eu sempre falo que essa decisão não é só quando necessita, e que toda a população deveria e necessita começar a pensar na média de 30 anos em diante. Porque além de decidir a moradia em si e a necessidade do cuidado ou a necessidade da atenção, com 30 anos o corte, basicamente, que eu preciso mudar o meu estilo de vida, buscar condições para que um dia, na velhice, eu tenha a oportunidade de escolher um bem-estar para essa longevidade. E para onde eu gostaria de ir? Nós temos uma senhora que está conosco há 3 anos e quando ela chegou, eu recordo como se fosse ontem, ela deu esse exemplo. Eu já viajei o mundo todo e eu já fiz todas as coisas que eu gostaria. Eu já me formei, fiz o meu mestrado, meu doutorado, dei conforto para os meus filhos e hoje a decisão é minha, onde eu devo morar. E quem eu devo eleger para me ajudar nesse cuidado da longevidade. Os meus filhos têm que aproveitar, eles têm que vir aqui para participar comigo de uma refeição, de um momento festivo, ou o que acontece muito, às vezes ela sai, vai passar as férias dela na casa dos filhos, viajam juntos para a Europa, e aí isso torna-se algo gostoso, prazeroso, e não algo voltado para culpa. Sim, e no dia a dia ela tá bem, né? No dia ela a dia, faz o que ela gosta, ela convive com os amigos. Tranquilamente, né? Ela não precisa ficar ligando para o filho se preocupar com o cuidador que de repente hoje não consegue passar a noite com ela porque infelizmente adoeceu, né? Então os filhos ficam tranquilos e sabem que ela está nessa liberdade assistida, ela está segura. Bem feliz, né? Então, se você está passando por algum momento parecido, se você precisa de ajuda, eu te convido a vir conhecer o Elissa. O Edson está sempre por aqui e toda a equipe está aqui para te ajudar. Beijo e até a próxima.